Muricy faz revelação no São Paulo sobre James Rodrigues e cita Dorival, não adianta. Ao canal do jornalista Duda Garbi, o coordenador de futebol do São Paulo relembrou a curta passagem de James no clube. Decisão no Morumbis. É amanhã. Nesta quarta-feira, 25, o São Paulo recebe o Botafogo no Morumbis com a oportunidade de voltar a jogar uma semifinal de Libertadores. Na ida, o confronto terminou em 0-0. O time carioca foi superior e criou boas chances, mas vacilou e não conseguiu aproveitar. A zaga formada por Alan Franco, Sabino e Arboleda mostrou sua força e segurou a barra. A expectativa é que o Morumbis tenha um dos maiores públicos de 2024 no jogo de amanhã, com mais de 60 mil torcedores presentes. Em Campos, o Beldia pretende escalar o que tem de melhor. Muricy relembra a passagem de James. Internamente, a diretoria quer esquecer assuntos sem relevância e focar apenas na decisão. Mesmo assim, a novela James Rodrigues voltou a repercutir nesta última segunda-feira, 23, no YouTube. No canal do jornalista Duda Garbi, o coordenador Muricy Ramalho fez novas revelações sobre a breve passagem do jogador e citou até Dorival Júnior. Eu sou um cara muito direto. Um dia, em um café da manhã, estava o Dorival e o James. O Dorival falava sobre o futebol intenso e eu disse, com o James na minha frente. O James nunca foi intenso na vida dele, afirmou Muricy. Na mesma entrevista, o ex-treinador ainda disse que James nunca chegou a faltar com profissionalismo, nem mesmo com Zubeldia e Carpini. Ele não enchia o saco de ninguém. Baita profissional. Não adianta falar em intensidade. Não adianta cobrar. Esse foi o problema. Ninguém hoje quer jogador assim, só quem quer é a seleção colombiana. Lá ele arrebenta, completou ele. Memphis Depay tem limitação revelada para atuar em Corinthians x Fortaleza. Jogador pregou verdadeiro susto no departamento médico alvinegro e jornalista explicou única condição para acionar o holandês. Corinthians x Fortaleza. O Corinthians entra em campo nesta terça-feira 24, para decidir seu futuro na Copa Sul-Americana diante do Fortaleza, em partida que acontece às 21h30 na Neoquímica Arena. A disputa vale uma vaga nas semifinais da competição continental e o Timão larga na frente no confronto. A final conquistou uma importante vitória de 2-0 na Arena Castelão. O histórico anima, pois o Coringão não perde em casa por 2 gols de diferença há 7 meses. Entretanto, o departamento médico do Parque São Jorge já comunicou que Thales Magno é desfalque para a partida. Vale lembrar que Memphis Depay também assustou o Corinthians, mas após exames realizados, foi descartada a lesão. O holandês deixou o gramado com dores no tornozelo e chegou a preocupar. No entanto, existe uma limitação sobre a utilização do badalado reforço do Todo-Poderoso. Tempo em campo deve ser limitado. Isso porque, embora a lesão tenha sido descartada, o camisa 94 não está 100% e o jornalista Samir Carvalho trouxe atualização sobre as condições de Memphis para a partida. A gente não sabe quantos minutos, mas o Depay deve estar em campo. Eu conversei com uma fonte do Corinthians ontem à noite. Ela me falou que ele tem condição de 30 a 45 minutos de jogo, afirmou Samir durante o programa de primeira do All Sport. Mas ainda não se tem certeza sobre a titularidade de Depay. Não dá para imaginar se ele começa ou entra no decorrer do jogo, mas ele fez os exames fora. O Corinthians tomou essa precaução. Não teve nenhuma lesão constatada no tornozelo. Não houve nenhuma lesão constatada. O Depay vai ser relacionado, vai pro jogo, completou. O jornalista deu o tempo aproximado para a recuperação de Thales. O Thales Magno sofreu uma contratura muscular de grau 2, deve desfalcar o Corinthians por 20 a 30 dias. Então o Thales Magno é desfalque do Corinthians no jogo da Sul-Americana. São Paulo mandará jogos contra Corinthians e Vasco fora do Morumbis pelo Brasileirão. São Paulo terá partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro longe de sua casa por 3 rodadas consecutivas. Tricolor precisa vencer na Libertadores. O São Paulo está pronto para ir para o tudo ou nada na Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, 25, o Tricolor recebe o Botafogo pelo jogo de volta das quartas de final da competição continental. Após o empate na semana passada no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, qualquer placar favorável ao soberano classifica a equipe do técnico Luiz Zubeldia para as semifinais da Liberta. O Morumbis deverá estar lotado, tendo chances inclusive de bater recorde de público na temporada. A atmosfera da Casa Tricolor é um dos trunfos do São Paulo para avançar de fase. Mas no Campeonato Brasileiro, outro foco do soberano, a torcida terá que esperar mais tempo para ver o time em casa novamente. Alguns jogos não serão no estádio da capital paulista. Jogos serão em Brasília.
O clássico do próximo final de semana contra o Corinthians está marcado para o estádio Mané Garrincha em Brasília. A partida será disputada no domingo 29, a partir das 16 horas, horário de Brasília. A alteração de local se deve ao fato de que o Morumbi receberá uma série de shows nas próximas semanas. Por isso, mais um jogo do clube será alterado e também vai ter bola rolando na capital federal. São Paulo x Vasco, partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputada no Mané Garrincha. A informação é da TNT Esportes. A data e o horário do duelo ainda não foram definidas pela CBF. Escalação do São Paulo. Com Luciano no banco, Zubeldia promove mudança no time titular. Diferente do jogo no Newton Santos, Zubeldia pode começar o jogo sem a formação com 3 zagueiros, sendo um time mais ofensivo. Notícias do São Paulo FC. São Paulo x Botafogo acontece na noite da quarta-feira 25, às 21h30, horário de Brasília, no Morumbis, em partida das quartas de final da Copa Libertadores de 2024. Na ida, o placar terminou em 0-0. As notícias do São Paulo FC mais recente mostravam uma dúvida envolvendo a escalação de Zubeldia para o confronto. Após o gol diante do Internacional, Luciano poderia retornar aos 11 iniciais, fato que não aconteceu no estádio Newton Santos, na última quarta-feira. No CT da Barra Funda, o elenco são paulino encerrou a preparação. Dessa forma, segundo o GE, Wellington Rato pode ser titular. Com a possível volta do meio-campista, Sabino começa no banco de reservas. O tricolor paulista começa o jogo sem uma linha com 3 zagueiros. A escalação do São Paulo. No estádio Newton Santos, em Botafogo x São Paulo, Wellington Rato entrou e se destacou positivamente. Já Luciano pode começar no banco de reservas, com William Gomes titular na ponta esquerda. A provável escalação do São Paulo possui os seguintes jogadores: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilla, Wellington Rato, Lucas e William Gomes, Luciano, Caleri. Já a situação de Ferreirinha não é positiva. De acordo com André Hernan, o atacante do tricolor paulista não será relacionado para o próximo jogo diante do Botafogo. O atleta continua em fase de recuperação. Logo após o compromisso pela Copa Libertadores, o próximo jogo do São Paulo ocorre contra o Corinthians, na Arena Mané Garrincha. Nas arquibancadas, apenas a presença de são paulinos. No Campeonato Brasileiro Série A, a equipe de Zubeldia ocupa a 5ª posição com 44 pontos. Para entrar no G4, o clube precisa vencer o Corinthians e torcer para um tropeço do Flamengo. Zubeldia lamenta a derrota do São Paulo. Sei o que significa a Libertadores. O técnico do São Paulo, Luiz Zubeldia, fez uma análise da derrota da equipe para o Internacional por 3-1, na noite deste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele reconheceu a qualidade do adversário e ressaltou os erros cometidos pelo tricolor ao longo do jogo que resultaram na virada colorada. Zubeldia enfatizou que a equipe teve momentos de bom desempenho, mas também cometeu falhas que permitiram ao Internacional virar o placar. Ele destacou a importância de estar entre os melhores, especialmente por estar disputando 2 torneios simultaneamente. O técnico admitiu que o São Paulo entrou em campo com um time misto, pensando no jogo de quarta-feira contra o Botafogo, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. O São Paulo empatou sem gols na ida e precisa de uma vitória simples para avançar. Após o jogo, a torcida cobrou o time pelo resultado contra o Botafogo com cânticos de "é quarta-feira". Zubeldia ressaltou a importância da Libertadores e o desejo de chegar o mais longe possível nesse torneio. O técnico também fez uma análise da partida, sendo questionado sobre a virada do Internacional, que ocorreu devido a erros de saída de bola do São Paulo no campo de defesa. Ele destacou os desafios de montar uma equipe diferente e as dificuldades enfrentadas durante o jogo. Zubeldia ressaltou a diferença entre as partidas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, e elogiou o desempenho do plantel diante das constantes mudanças na equipe. Ele expressou o desapontamento com a derrota, mas reconheceu que faz parte do processo competitivo.